mais um super módulo, e para agora vamos conversar sobre bandas de Bollinger, e continuar sobre indicadores rastreadores de tendência, assim como a média móvel. A banda de Bollinger ou Bollinger Bands é um indicador rastreador de tendência, sem dúvida nenhuma. Ela tem um papel fundamental e importante para que um trader ele seja consistente e bem sucedido nesse maravilhoso mercado. Mas o que vem a ser realmente as bandas de Bollinger. Então vamos agora falar sobre a sua definição, para mais na frente você entender como é que funciona e quais são os seus componentes, a psicologia por trás das bandas e, por último e não menos importante, as suas estratégias, né? Como é que se adiciona esse indicador, a Bollinger Bands, ou banda de Bollinger, da mesma maneira que foi adicionado às médias móveis, inserir indicadores, tendência e Bollinger Bands, configuração padrão, é só dar um OK. E como é que funciona aqui esse indicador? Antes de mais nada, o que vem a ser as bandas de Bollinger. É um indicador utilizado para medir a volatilidade de preços através da criação de duas zonas ou duas bandas, que é essa e essa aí. Você tem essa linha do meio, essa média do meio, e tem duas bandas e duas zonas, que é essa principal e depois tem essa. Essas duas bandas, uma superior e outra inferior. Então são criadas a partir de dois níveis de desvio padrão, um acima e outro abaixo da média móvel simples. Essa linha aqui do meio da banda de Bollinger nada mais é do que uma média móvel simples, e perpendicular paralelamente a essa linha do meio foram criadas mais duas linhas, duas bandas, uma na parte superior e outra na parte inferior. Então, apesar da banda de Bollinger ser um indicador e não um oscilador, o seu principal objetivo é indicar condições de sobrecompradas e sobrevendidas, quando os preços fecharem fora ou acima da sua banda superior. Então isso não só indicará que os preços estão sobrecomprados por estarem muito acima de sua média móvel simples, como principalmente que existe 95% de probabilidade dos preços voltarem para baixo da sua banda superior. E quando os preços fecharem fora ou abaixo da sua banda inferior, isso indicará que os preços estão sobrevendidos por estarem muito abaixo de sua média, que existe 95% de probabilidade dos preços retornarem acima da banda inferior. Então, como é que funciona isso na prática mesmo, para que vocês entendam e não reste mais nenhuma dúvida. Então, como foi falado, a banda de Bollinger ele é um indicador rastreador de tendência que vai lhe dar regiões de sobrecompra e regiões de sobrevenda, perfeito? Nesse caso aqui, analisando uma tendência de baixa, que já foi falado sobre a tendência de baixa, que é quando o preço ele faz topos e fundos descendentes. Aqui você vê nitidamente que tem a banda superior, e aqui você tem a banda inferior. E essa aqui é a linha média do meio, que é a média móvel central. Perfeito? Quando o preço ele chegar e encostar uma tendência de baixa, nessa banda principal é dito que o mercado ele está sobrecomprado. E o mercado ele estando sobrecomprado, o preço chegando a essa banda principal, vou colocar sobrecomprado, os especuladores dizem e acham que existe a possibilidade do preço voltar 95% a favor da tendência. Perfeito? 95% a favor da tendência. Isso numa tendência de baixa. E numa tendência de alta, aqui, vamos analisar justamente essa. O preço chegando e encostando nessa região, é dito que ele está sobrevendido. E uma vez sobrevendido, existe a possibilidade dele retornar a favor da tendência. Então essas duas bandas paralelas desse indicador indicam justamente quando o mercado ele está
sobrecomprado ou sobrevendido, apenas isso. Sobrecomprado e sobrevendido. Numa tendência de baixa, você espera que o preço ele encoste na linha principal, na média principal de sobrecompra, para que você possa entrar numa ordem de venda. Numa tendência de alta, você espera que o preço ele encoste na média móvel, na banda de baixo, na região de sobrevenda, para que você possa entrar comprado. Ficou claro? Então, quando se fala em componentes, são três. Primeiro, a linha central, que é a base do cálculo da banda de Bollinger. A base do cálculo é essa linha central, que nada mais é do que uma média móvel simples de preços para os últimos 20 períodos. É como se fosse adicionado aqui apenas uma média móvel de 20 períodos. Ó. Perfeito? Então, é nada mais do que uma média móvel de 20 períodos. Ela é o componente mais importante por estabelecer qual é a força dominante. Como assim, Edgar? Qual é a força dominante? Na banda de Bollinger, quando o preço ele estiver acima da linha central, você entra comprado. E quando ele estiver abaixo da linha central, você entra vendido. Perfeito? Isso aí é muito importante. Então, ou seja, a partir do momento que você sabe que quando ela está acima da linha do meio, você vai entrar numa ordem de compra. E quando ela está abaixo da linha central, você vai estar numa ordem de venda, porque essa linha do meio funciona como uma média móvel simples. É claro que aqui você já vai dar uma noção de qual é a ordem dominante. Nesse caso é de venda e aqui é de alta. Tendência de baixa e tendência de alta. E os compradores estarão em controle até pelo menos que os preços ele atingem a sua banda superior. E quando eles estiverem abaixo da linha central, a força dominante é de venda. Perfeito? Isso aí deve ser levado em consideração. É por isso que eu falo para vocês o seguinte, ó, primeiramente, ver a linha do meio para saber qual é a força dominante, se é de compra ou de venda. Se o preço estiver abaixo da linha do meio, você espera que ele chegue na região central, na banda central, na primeira aqui, região de sobrecompra, para que você possa entrar numa ordem de venda. Se a força dominante for de compra, se os preços estiverem acima da linha do meio, você espera que o preço ele bata na banda inferior, para que vocês entrem numa ordem de compra. Perfeito? Aqui, ordem de venda, e aqui, uma ordem de compra. Então, o primeiro componente é a linha central, o segundo é a banda superior, que indica o desvio padrão acima da sua média móvel simples, e o terceiro é também a banda inferior, que indica o desvio padrão abaixo da sua média simples, para compra e para venda. Então, como é que funciona a psicologia para as pessoas que vão operar aí no mercado? Os traders, os investidores, ao ver o período analisado fechar fora ou acima da banda superior, os especuladores então pensam da seguinte maneira: agora existe 95% de probabilidade dos preços caírem. Veja só, o preço ele fechou acima da banda superior, numa tendência de alta. Agora existe 95% de probabilidade dos preços caírem. Numa tendência de alta, o preço ele fechou na região de sobrevenda. Existe agora uma probabilidade muito grande dos preços continuarem subindo. E com isso retornar para dentro da banda de Bollinger, claro. Então a decisão de comprar e de vender foi tomada com base em probabilidade de 95% de ganho, o que é considerado bastante alto para qualquer pessoa e qualquer método de negociação, fazendo assim com que pessoas que vendem ou que compram fiquem bastante confiantes para executar as suas vendas ou suas compras. Perfeito? Então, ou seja, o que deve ser realmente levado em consideração? Banda de Bollinger é um indicador rastreador de tendência. Ela tem aqui a sua linha central, que nada mais é do que uma média móvel de 20 períodos.
e ela tem acima da linha do meio duas bandas, uma superior e outra inferior, onde a banda superior indica um momento, uma região de sobrecompra, e a banda inferior indica uma região de sobrevenda. Numa tendência de alta, onde a força dominante é uma força de compra. Por que eu estou dizendo que a força dominante é de compra? Porque o preço ele está acima da linha do meio. Você espera que o preço ele chegue e encoste nessa banda aqui, na região de sobrevenda, para que você entre numa ordem de compra. Numa tendência de alta, justamente ao contrário. Se aqui está sobrevendido, aqui ele está sobrecomprado. Você espera que o preço ele chegue na banda superior e você entra numa ordem de venda. Ficou claro? Qualquer dúvida aí, vocês entrem em contato.